Aí, pessoal, vamos continuar hoje a nossa série de vídeos falando sobre os conceitos básicos da fotografia. E hoje eu quero falar o tema hiperfocal. O que vem a ser hiperfocal? Hiperfocal é uma fórmula científica que você tem de focar num determinado ponto, calculado, exato, para que você tenha o máximo possível de nitidez na sua imagem, dependendo da lente que você está usando, dependendo da abertura que você está usando. Ok? É assim que funciona. Por exemplo, eu vou fotografar essa paisagem que está aqui atrás de mim, tá? Então eu vou usar 11 de abertura, vou usar 24 milímetros e eu vou usar uma câmera D850. Eu coloco isso num app, existem vários apps que vocês podem abaixar aí. Um deles é o hiperfocal, é o que eu abaixei, tá? Então vocês têm aqui, vocês colocam a câmera, a abertura que você vai usar do diafragma, eu coloquei 11. A distância focal, eu coloquei 24, então tá aqui, 24. Vamos lá. Olha lá, 24 milímetros, 11 de abertura. A minha câmera deu 850 e aí ela vai dar exatamente a distância que você tem que dar o hiperfoco. A distância que está pedindo para dar aqui o hiperfoco é 1,792 metros. Então, eu vou ter que dar a distância da onde eu vou estar, eu vou ter que calcular praticamente os 2 metros para frente, dar o foco ali para conseguir o máximo possível de foco nessa imagem. E assim por diante. Quando você muda a abertura, você muda quantos milímetros você vai usar, e a câmera também, claro, muda toda essa contagem aí que foi feita de forma científica. O que nós vamos fazer? Eu vou fazer algumas imagens com foco normal, infinito, primeiro plano, no meio da imagem. Vou fazer com hiperfocagem, vou calcular aqui, vou fazer aqui atrás. Depois a gente vai poder calcular isso no computador, vendo com vocês qual é a melhor saída para a nossa focagem, ok? Então vamos lá. Pessoal, vocês podem encontrar uma app especial para vocês medirem realmente o hiperfoco. Eu consegui o hiperfocal, que é um app de Android, já que eu uso Android, mas também existe a versão em Apple, não tem problema nenhum. E olha, tem um monte de opções aí. Vocês podem testar, vocês podem escolher aí aquilo que vocês querem usar. Lembrando que é grátis, né? A maioria aí não paga nada e você nem precisa pagar para fazer esse tipo de hiperfocal aí, a medição, porque não há necessidade realmente, ok? Então vamos lá, vou mostrar para vocês o hiperfocal. Aí nós temos já na tela, a tela inicial do hiperfocal, que é um app muito simples, muito intuitivo. Vocês estão vendo aí na parte de cima aqui, tem a câmera, a abertura, que tipo de milímetro você vai usar, a distância que você vai estar do objeto, enfim, é muito simples e eu usei esse hiperfocal para poder fazer a minha medição e testar com vocês, tá certo? Depois vocês escolhem a câmera, vocês clicam ali em câmera, vocês vão ver que vai baixar uma série de possibilidades de câmera e vocês escolhem a câmera, depois vocês escolhem a abertura e também quantos milímetros é a lente de vocês. É simples assim. Vou mostrar exatamente como eu fiz a medição para poder tomar as fotos que nós vamos dar uma olhadinha a seguir. Bom, aí vocês estão vendo meu celular. A primeira coisa que eu mudei foi o local ali onde que tem câmera. Clicando ali, aparece uma lista e você escolhe a sua câmera. No caso, a D850 não tem, então eu optei por usar a D810. O que interessa nesse caso é o tamanho do sensor, apenas isso. Então não há problema se você escolher uma câmera similar se não tiver na lista, tá bom? Muito bem, o segundo ponto que vocês estão vendo foi escolher quantos milímetros seriam usados para fotografar, depois a abertura, você clica ali, você coloca, não tem problema nenhum, é muito simples, tá certo? Aí então, a partir desse momento, dá-se a distância que você tem que focar em relação ao que você está querendo a hiperfocagem, tá certo? Você determinou lá a distância que você precisa, você foca ali, e aí você consegue o máximo possível de foco nessa área que vocês estão vendo aí na imagem. É simples assim. Agora o que nós temos que ver é se realmente funciona. Esse tipo de hiperfocagem funciona na prática. Vamos passar então a analisar as imagens que eu fiz com 3 tipos de focagem diferentes. Eu tenho as imagens aqui, são as 3 que vocês estão vendo aqui na tela.
E a primeira foi feito foco bem aqui no primeiro plano, bem próximo de mim, aqui nesse tronco aqui no caso, que estava bem do lado, eu acho que tinha um metro, eu acho, de mim. Tá? A segunda aqui foi feito lá no infinito, foi focado realmente no infinito. A terceira foi focado com uma distância de 1,792 centímetros, mais ou menos aqui, ó. Um pouquinho no meio aqui desses dois troncos aqui, na cerca aqui, mais ou menos aqui, tá? Então, vamos passar a analisar essas três imagens lá no Photoshop, em detalhes, para a gente ver a questão do foco. Lembrando que essa imagem foi feita em RAW, ela foi aberta no Photoshop em RAW, não há nenhum ajuste de nitidez, nenhum ajuste de brilho, de cor, de nada, tá cru, como o próprio nome do arquivo RAW diz, que em inglês RAW é cru, né? Então, nós vamos abrir no Photoshop e aí então vocês vão poder acompanhar a análise dessas imagens tomadas de três formas focal diferentes. Veja bem, eu não sei o resultado, vou fazer junto com vocês para a gente ver realmente, tirar a prova dos 9 aí, tá ok? Então vamos lá. Vamos começar então analisando o foco das três imagens. Eu vou ampliar aqui, deixar todas elas com 100%, para que a gente possa realmente analisar de forma mais precisa aqui. Então eu peguei o tronco aqui, ok. Bom, eu tenho as três imagens na tela aqui. Então a primeira é hiperfocal, a segunda é foco no infinito e a terceira é a foco no primeiro plano. Então, se a gente analisar aqui a primeira imagem, que seria o hiperfocal, nós podemos ver que o detalhe aqui do pingo está inferior aqui, também aqui da parte de cima, está inferior à da focagem no infinito, que está do lado, e também inferior à focagem do primeiro plano, tá? Nós podemos ver perfeitamente que neste caso, olhando aqui, ó, nessa área aqui, nós podemos perceber que tem uma diferença aí significativa em relação às outras. Apesar de ser foco hiperfocal, tá? Então, vocês estão vendo aqui, está muito mais tremido aqui do que aqui. Aqui está um pouquinho, no caso, a do infinito aqui está um pouquinho melhor do que a hiperfocal, e no primeiro plano aqui está melhor do que a do infinito e logicamente, do hiperfocal. Vamos ampliar uma outra área aqui, vamos dar uma olhada numa outra área aqui. Isso está na extremidade, vou pegar a árvore que está aqui na ponta, né? Vamos pegar aqui. Muito bem. Então eu tenho aqui a primeira hiperfocal, parece-me que ela está também um pouquinho mais tremida do que a segunda, né? A gente pode observar aqui, levando em consideração aqui também esse aspecto aqui, se a gente olhar aqui, né? Dá uma olhadinha nesses galhos aqui na ponta, né? Vocês vão ver que tem diferença aí, ó. No caso, a última que foi focada no primeiro plano, eu acho que está pior, né? Então, eu acho que é melhor tá, que foi feito o foco no infinito, que é a segunda, tá? De novo, ela foi a melhor, no caso, do infinito. Aqui a primeira, ela apresentou um pouco menos de nitidez aqui, dá para perceber aqui em cima. Se vocês olharem aqui nesse lado aqui, também dá para perceber pouca coisa, mas aqui é um pouquinho mais agudo, né? E aqui também é um pouquinho mais agudo do que a foco hiperfocal lá, tá? Vamos puxar um pouquinho para cá. Olha aqui. Aqui dá para ver um pouquinho melhor, mas sinceramente é muito difícil a gente analisar. Mas veja bem, de novo, analisa aqui comigo, ó, essa parte aqui do tronco,
essa parte aqui e essa parte aqui da última. Então você vê, aqui não tem muito detalhe aqui no tronco, aqui aparece um pouquinho mais detalhe no tronco, tá? Aqui parece um pouquinho mais tremido que aqui, e aqui parece um pouquinho melhor do que a primeira. Então, no caso do primeiro plano, está um pouquinho melhor que a hiperfocal, e do infinito, realmente parece que está melhor do que as outras duas. Também, né? Então nós já vimos dois pontos diferentes aí de focagem. Vamos ver mais o meio da imagem, aqui está bem no meio da imagem. Olha aí. Hiperfocal na primeira, foco infinito. Parece-me de novo que tem melhor condição, um pouquinho melhor, um pouquinho mais agudo aqui, ó. Dá uma olhadinha nos pontas dos galhos aqui, do que a hiperfocal, tá? A hiperfocal tá bem de foco, não tá ruim não, mas a infinito tá um pouquinho melhor aqui também. Esse é o primeiro plano. Ela é, sem dúvida alguma, muito parecida com a hiperfocal. Mais uma vez, eu acho que do infinito realmente tá... Podemos analisar aqui no meio, aqui, ó, esses galhos aqui. Aqui dá para ver bem os detalhes aqui de como aqui está muito mais bem detalhado do que aqui e do que aqui, né? Então, na verdade, aqui a do primeiro plano eu acho que está um pouquinho melhor. Olha aqui, do que onde tem um poste aqui atrás. Esse poste aqui tem muito mais detalhe do que esse daqui, né? Enfim, então eu acho que, no geral, aí, a foto do infinito realmente ficou melhor do que a foto do primeiro plano, e daqui também, aqui, do hiperfocal. A foto não, né? Onde a gente está pegando, onde a gente está analisando da imagem. Vamos pegar do lado direito agora aqui. Vamos pegar alguma coisa aqui, essas vaquinhas aqui que estão bem longe. Vamos ver aqui que tem a casinha no fundo e tem as montanhas lá no fundo, né? Olha aí. Bom, o que nós observamos aqui? Nós observamos aqui, se a gente analisar aqui em cima na montanha, aqui, ó, nós podemos analisar o seguinte. Aqui está um pouquinho mais tremido do que a infinito, e essa do primeiro plano está muito parecido com o hiperfocal, né? Se a gente analisar agora as vaquinhas aqui, nós podemos ver que na onde está uma vaquinha aqui, até aqui dentro do rancho aqui, ó, você pode olhar e você pode chegar à conclusão de que o primeiro plano aqui que eu fiz bem próximo de mim aparece um pouco mais detalhado do que a hiperfocal, no caso aqui, e também a no infinito. Então, no caso aqui, se a gente analisar aqui o infinito e a do primeiro plano, eu vejo aqui muito melhor condição do primeiro plano em relação ao infinito e em relação ao hiperfocal. Olha aí, então nós analisamos todas essas áreas que vocês estão vendo aqui, né? Bom, pessoal, vocês viram que é muito, muito difícil realmente saber, e se você vê a imagem mais fechada um pouquinho, não com tanto detalhe como a gente estava vendo, escolher qual é que está mais nítida é muito difícil, tá? Ainda que nós não fizemos nem Sharp na imagem, que a hora que colocar um Sharp na imagem vai ficar muito mais difícil de saber ainda qual que é a que dá mais nitidez. Eu, particularmente, comecei usando hiperfocal, usei durante muito tempo hiperfocal, e atualmente eu uso o foco no infinito. Realmente, aí vocês analisando comigo, aí vocês creem que deu para perceber que a diferença é muito, mas muito, muito pequena mesmo para o foco infinito, mas eu ainda prefiro fotografar no foco infinito. Quem precisar testar aí para ver, é bacana. Faz o teste aí, vocês têm que analisar para vocês realmente chegar à conclusão. É assim que a gente pode dominar realmente a foto e reconhecer aquilo que quer fazer e ter mais propriedade no que está fazendo, tá certo? Então, faz o teste. Pega lá a sua câmera, põe lá no tripé,
faz as imagens no mesmo lugar, faz com foco no primeiro plano, no último plano, experimenta fazer o foco hiperfocal e depois vocês analisarem aí. Também dá opinião pra gente aí. Ah, Fran, eu fiz, não ficou bom, ficou bacana, não ficou bacana, acho que você tem razão, não tem razão. Pode falar aí que o canal ele é bem democrático mesmo, aceita a opinião de todo mundo, não precisa ser opinião para estar a favor do Fran, não, pode ser o contrário, não tem problema nenhum. Aqui a gente respeita toda a opinião de todo mundo, ok? Bom, é isso daí, fiquem com Deus e até a próxima.